Vamos orar para nós começarmos essa live em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante do Senhor, nosso desejo é compartilhar a Tua palavra e edificar o corpo de Cristo. Nós não estamos aqui, Senhor, preocupados com qual seja a placa, nós não estamos aqui preocupados com qual seja o ministério, nós estamos aqui em unidade como corpo de Cristo, com o propósito, ó Deus, de servir ao Senhor, abençoando e edificando o corpo de Cristo, à luz das Escrituras. Então, Senhor, eu peço ao Senhor que me conceda graça nessa noite. Tenha misericórdia, Senhor, e abençoa o teu povo. Por causa da tua igreja, Senhor, que está interessada, desejando comer da tua palavra. Derrama da tua graça sobre a minha vida, Senhor, e enche cada lar, Senhor, também com a tua graça, com o teu favor, que cada um dos teus filhos seja abençoado com a tua presença na casa deles, ó Deus, e que a tua palavra possa entrar em cada lar e encher cada família dessa, Senhor, nutrindo-a com o teu conhecimento, com a sabedoria do alto, que vem do Senhor, com a unção do Senhor. A tua palavra mesmo diz que nós não temos necessidade que ninguém nos ensine nada, porque a tua unção nos ensina. Então, Senhor, que essa unção esteja sobre nós e que ela hoje nos encha de sabedoria, de conhecimento, para a glória do teu nome. Amém. 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 Lúcio, seja bem-vindo. Astênio, que bênção ter você, querido. Como é que está Fortaleza aí? Naná, Deus te abençoe. Temos tido notícias aí que o prefeito de Fortaleza está nervoso, né? Vamos orar por nossas lideranças, né, gente? Esse é um tempo de orar pelas nossas lideranças e clamar ao Senhor para que Ele dê sabedoria aos nossos governantes, né? Desde o prefeito, o vereador, até o presidente da República, vamos orar pelos nossos líderes, em nome de Jesus. Romilda, seja bem-vinda de volta. Deus te abençoe, viu, querido? Glória a Deus. Então vamos lá, pessoal. Hebreus capítulo 7. Hoje nós vamos retomar capítulo 7 de Hebreus, desde o começo, né? Já que ontem nós começamos, mas interrompemos, né? Então nós vamos retomar desde o começo, capítulo 7 de Hebreus. Vivi, Deus te abençoe, seja abençoada. Jair, Joana, sejam abençoados em nome de Jesus. Casa de vocês seja cheia do favor de Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Então vamos lá, Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como é grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Nós chegamos ontem até aqui na nossa leitura. Riane, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Alegria ter você conosco. Então, nós chegamos até aqui na leitura ontem, né? E eu quero voltar com você aos comentários que nós fizemos para retomarmos de onde paramos, né? Então, o início do capítulo aqui está falando a respeito de Melquisedeque, sendo que no final do capítulo 6, nós entendemos então que Jesus, aliás, que esse Melquisedeque,
eu estou falando aqui, já estou dando um spoiler, como diz o pessoal aí, né? Estou adiantando o assunto. Nós vemos aqui pelo capítulo 6, no final do capítulo 6, né? Que esse Melquisedeque, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Na verdade, o texto aqui está falando de fato de Jesus. Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí então vai entrar essa descrição de quem é esse Melquisedeque, né? Cássia, spoiler. Esse Melquisedeque, então, rei de Salém e rei de justiça. E aí eu pedi a vocês que gravassem, que guardassem, que além dele ser rei de Salém e rei de paz, né? Salém é da mesma raiz da palavra shalom, que é, de uma forma simplificada no nosso vocabulário, ela é representada pela palavra paz, né? Então ele é rei de justiça, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tem princípio de dias, nem fim de existência, né? Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então agora, eu pedi a vocês para guardarem essas descrições, porque o Melquisedeque estabelece para nós um sacerdócio que é eterno, em contraponto a um sacerdócio que é temporal. Eu quero que você, daqui para frente, comece a pensar, comece a observar o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Lembre-se que o escritor aos Hebreus certamente era um hebreu, e ele estava escrevendo aos seus compatriotas que foram espalhados pelo mundo depois do advento do Pentecostes. Tá? Então é um hebreu, provavelmente esse hebreu estava em Israel, e escreveu essa carta aos hebreus que estavam espalhados nas nações. Tá? Então observe que ele vai agora colocar a ordem sacerdotal de Melquisedeque em contraponto à ordem sacerdotal de Levi. Então, ele vai o tempo todo estar demonstrando o sacerdócio levítico como sendo um sacerdócio temporal e o sacerdócio de Melquisedeque como sendo um sacerdócio eterno. Tá? Então, sacerdócio eterno, Melquisedeque. Sacerdócio temporal, Levi. Tá? O vídeo deu uma pausada aí, eu não entendi porquê, não fui eu. Provavelmente algum problema na internet, mas estamos aí. Se parar, por favor, me informe e eu retomo. Me falem também onde, qual foi a última palavra que vocês ouviram e eu vou tentar retomar da mesma palavra, ok? Então, Melquisedeque, sacerdócio eterno, Melquisedeque, sacerdócio temporal, Levi. Quando eu me refiro a um sacerdócio temporal, é porque ele está no tempo, né? Ei, Giovana, seja bem-vindo, Deus te abençoe, viu? Que o Senhor te abençoe essa noite com essa palavra, você receba do Senhor aí, em Viçosa também. Então, Manjandira, Deus abençoe, seja bem-vindo. Quando eu disser sacerdócio temporal, eu quero me referir ao sacerdócio que opera no nosso tempo, no tempo do homem, né? E quando eu me referir ao sacerdócio de Melquisedeque, ao sacerdócio eterno, é porque ele está fora do tempo, ele se move na eternidade. Tá? Então eu quero que você pare e reflita sobre isso, examinando o texto, que é o que nós estamos fazendo. Né? Estamos examinando a carta aos Hebreus, com todo cuidado, né? Clamando ao Senhor que nos dê graça, para não acrescentar nada e nem retirar nada do texto. Amém? Bom, o texto continua falando para nós considerarmos como é grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ou seja, esse Melquisedeque não é qualquer pessoa, não é qualquer um. Né? Aí ele vai falar que o sacerdócio levítico
tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, seus compatriotas, dos israelitas, embora tenham estes descendido de Abraão. Né? Então, são descendentes de Abraão, estão depois do tempo de Abraão, tem uma ordem na lei mosaica para que recolham o dízimo. Abraão não tinha lei. No tempo de Abraão não havia lei mosaica. No entanto, Abraão está aqui recolhendo o dízimo a Melquisedeque. E quem é esse Melquisedeque? Ele vai explicar que é esse cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Abraão. Então, Melquisedeque não é da descendência de Abraão. Melquisedeque não está dentre os sacerdotes levíticos. Né? Então, Abraão entrega dízimo antes que haja lei. Então, para quem fala que dízimo é coisa da lei, está aqui já derrubada essa tese de que dízimo é coisa da lei. Não. Antes da lei, Abraão entregou dízimos a Melquisedeque. Então, esse cuja genealogia se inclui entre eles, né? Ele recebeu, aliás, a genealogia não se inclui entre os filhos de Abraão, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Abraão tinha as promessas da parte de Deus de que ele herdaria a terra de Canaã. Abraão tinha da parte de Deus a promessa que ele seria pai de multidões, pai de nações. E Melquisedeque, então, abençoa esse Abraão, que é quem tem promessas, herdeiro de promessas. E aí, o versículo 7 coloca algo muito interessante. É evidentemente, fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Então, o superior aqui é Melquisedeque. Ainda que Abraão seja essa pessoa abençoada, ainda que Abraão seja essa pessoa herdeira de promessas da parte de Deus, mas o superior aqui é Melquisedeque. Ainda que ele seja esse amigo de Deus, Melquisedeque é maior que Abraão. É isso que o texto está dizendo. E aí então, Melquisedeque abençoa Abraão. Logo que ele entrega os dízimos, ele abençoa Abraão. E aí ele vai dizer que aqui, no nosso contexto, homens mortais são os que recebem dízimos. Naquele contexto, o contexto de Abraão, né, aquele de quem se testifica que vive. Gente, a palavra vive está no presente. Vive agora. Tarsila, bem-vindo de volta. O Senhor te abençoe. Alegria receber você aqui, viu? Vive está no presente. Esse verbo está no presente. Então, Melquisedeque está vivo. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Olha só que interessante isso aqui. Eu acho isso aqui uma coisa assim, muito interessante para a gente aprender, e quem sabe até dissecar melhor esse texto aqui. Né? Quando fala que Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, está me ensinando algo, eu estou aprendendo algo aqui. E eu estou aprendendo que aquilo que eu faço em obediência às Escrituras, em obediência a Deus, desejando agradar a Deus, vai abençoar as minhas próximas gerações. Tem alguma coisa fora do contexto bíblico aqui, querido? Não tem. A Bíblia diz que Deus é aquele que vinga a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas usa de misericórdia até 1000. Então, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia é maior do que a necessidade de juízo. Então, quando Abraão aqui é abençoado e ele abençoa Levi, é nesse contexto. Quando diz que Levi, na pessoa de Abraão, pagou dízimos, né? Está dizendo que Abraão, com esse ato de justiça, abençoou a sua descendência.
E olha que tremendo, porque essa é uma das promessas que Deus fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Então, ele paga os dízimos ali a Melquisedeque, Levi é abençoado nesse ato de justiça de Abraão. Por quê? Porque Levi ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Né? Então, versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Olha, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Uau! É claro, se eu tenho sacerdotes de Baal governando, a lei que impera é a do ministério de Baal, é da potestade de Baal. Pastora Zenete, alegria ter a senhora aqui, Deus te abençoe. Se bem que eu não sei se é a pastora Zenete mesmo, se é o Marcos, o seu marido, se é o Lucas, o seu filho, mas entrou usando o seu Instagram. Seja abençoado em nome de Jesus, viu? Uma alegria ter aqui você. Então, quando ele está dizendo, quando há mudança no sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. Significa que uma nação que se dobra a outro Deus, então ela terá sacerdotes conforme esse outro Deus. Então haverá mudança nas leis espirituais sobre aquela nação. Por isso que nós temos que clamar ao Senhor e interceder diante de Deus pelo nosso país e pela nossa liderança. Porque o Principado do Brasil precisa estar sob o governo do Senhor Jesus. E quando eu me refiro a Principado, eu estou falando de território. Né? O território brasileiro precisa estar sob o governo do Senhor Jesus. Porque quando o Senhor Jesus governa, então é o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, quem exerce influência sobre a nação. Então eu quero chamar você para esse tempo de intercessão, para orar pelo país, para orar pelos nossos governantes, desde o menor, o vereador. Eu creio que nas esferas de governo, o vereador é o que tem menor poder de influência. E aí depois então deputados estaduais, prefeitos, deputados federais, senadores e até chegarmos ao presidente. Nós precisamos orar pelos nossos governantes, para que o Senhor Jesus governe a mente deles. O Senhor Jesus tenha governo sobre as decisões deles. Né? Porque havendo mudança de sacerdócio, há mudança também, né, na legislação. Então, é isso que o texto está dizendo aqui, versículo 11. Aliás, versículo 12. Versículo 13 vai dizer, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo à qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Olha que interessante. Nunca pela lei houve um sacerdote na tribo de Judá. Porque o sacerdócio veio por meio da tribo de Levi. Arão foi o primeiro sacerdote e depois os filhos de Arão e assim por diante. Não é? Então, não houve nenhuma atribuição de Moisés para Judá, para que dali saísse um sacerdote. Mas aquele de quem são ditas essas coisas, né, pertence a outra tribo, da quem ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Tremendo isso, irmãos. Tremendo isso, porque Jesus não, simplesmente ele altera a ordem das coisas. Jesus simplesmente altera a legislação sacerdotal, porque ele é um sacerdote superior
que opera na esfera eterna, enquanto o sacerdócio levítico é inferior e opera no nosso tempo. Então, enquanto Levi opera segundo a lei de Moisés e no nosso tempo, Melquisedeque opera no eterno, no plano eterno, fora do tempo. Esse sacerdócio é superior. Então, versículo 15 vai dizer: isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Armando, aliás, Deus te abençoe. Raquel, Deus te abençoe, seja bem-vinda, né? Bem-vindos vocês que estão chegando agora. Hoje a internet está nos dando algum prejuízo, mas eu quero, em nome de Jesus, ir até o final com vocês aqui. Se Deus quiser, essas pausas vão cessar. Bom, isso é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está falando aqui a respeito de Jesus. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Uau! Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Meu Deus! Gente, presta atenção. Nós vamos comentar isso aqui. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Então vamos lá. Olha o que ele está dizendo aqui. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, referindo-se a Jesus. E aí está dizendo: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, ou seja, a lei de Moisés, conforme foi prescrita, naquilo que é referente ao sacrifício, fica revogada. Por quê? Depois que Jesus veio, não há necessidade de sacrifício pelo pecado. Ele é o último sacrifício. E ao mesmo tempo em que ele é o último sacrifício, ele também é um sacerdote. Ele é, na verdade, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então, o texto vai dizer que se por um lado se revoga a lei anterior por causa da sua fraqueza, e a palavra fraqueza aqui, ela não tem outro significado, é fraqueza mesmo, é frágil, é delicado, e coloca ainda também a palavra inutilidade. E essa palavra inutilidade aqui não tem outro significado não. Ela está traduzida de forma correta. Então, a lei é fraca por quê, gente? Porque ela nunca conseguiu aperfeiçoar coisa alguma. Mas eu quero que você preste atenção sobre esse aperfeiçoar, porque nós já usamos essa palavra aqui em outro momento, que é a palavra teleios, né? A palavra grega teleios. E aqui para nós, a palavra teleió, ela nunca aperfeiçoou coisa alguma, porque a lei não tem essa capacidade mesmo. E nem é o ministério da lei aperfeiçoar coisa alguma. O ministério da lei é denunciar o pecado. Você sabe que pecou por causa da lei. A lei diz para você: isso é pecado. Então, se você praticou isso, você pecou. Mas a lei não aperfeiçoa coisa alguma. Por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. E qual é essa esperança? O sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que não somente é Cordeiro, mas também é sumo sacerdote da nossa confissão e sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Maravilhoso, maravilhoso, né? Como que é tremendo isso. Nós vamos entrando, eu posso imaginar que na sua mente, talvez assim, não estou entendendo muito bem. Se não estiver entendendo, faça perguntas.
faça perguntas, não tem problema. Se eu não puder responder agora, eu vou pesquisar e vou atrás da resposta para você. E se eu não vir a sua pergunta aqui, mais tarde a gente volta para poder responder as perguntas, ok? E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Bem-vindo, Vaguinho, Deus te abençoe. Então, olha só, quando o sacerdote vinha para se tornar sacerdote, ele se apresentava para essa função mediante juramento, né? Ele se apresentava para essa função mediante juramento. Então, não é sem prestar juramento, né? Ele vinha para essa função com juramento. E aí aqui seguinte vai dizer, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Jesus então ele dá a garantia. Quem é o fiador? Como é que o fiador aparece nesse contexto aqui? Eu quero trazer algo daquilo que a gente conhece. Se você vai alugar um imóvel, por exemplo, a imobiliária vai te pedir uma garantia de que você vai pagar. E que se você não pagar, alguém vai pagar no seu lugar. E essa pessoa que vai pagar no seu lugar, se você não pagar, é o fiador. O fiador é aquele que dá garantia ao credor. Ou seja, aquele que é dono do patrimônio que você vai passar a usar. Então esse é o fiador. Jesus se apresenta aqui e tem se tornado fiador de uma aliança superior à aliança mosaica. A aliança mosaica foi feita no Sinai com a entrega da Torá. Então Deus entrega a lei a Moisés e ali ele estabelece uma aliança com o povo, dizendo, se vocês guardarem, me ouvirem e guardarem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Se vocês obedecerem a minha lei, eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. E eu farei de vocês uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes. Não é? Então ali Deus está estabelecendo a aliança mosaica. Agora, Jesus se tem tornado fiador de uma aliança que é superior à aliança mosaica. Por quê? Porque a aliança mosaica, feita por meio da lei, era incapaz de aperfeiçoar qualquer coisa. Mas a aliança feita por meio da cruz do Calvário nos faz homens completos. Ela é perfeita e ela nos aperfeiçoa. Então, versículo 23, ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Raciocínio lógico, né? Você tem uma vida de alguns anos. Depois que você completou o seu tempo aqui, então o Senhor te chama, alguém vai assumir a sua função. Então, aqueles eram feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Gente, eu sei que eu posso estar parecendo aqui empolgado, pode estar parecendo a vocês que quando eu estou aqui comentando, eu estou assim, empolgado, né? Talvez seja essa palavra mesmo, mas é porque eu já estudei o livro todo, eu sei o que está por vir pela frente. Talvez você também já tenha estudado o livro todo, sabe o que está por vir pela frente, mas eu me alegro muito à medida que eu vou compartilhando a palavra do Senhor, me alegro muito em saber como esse escritor se preocupou com seus irmãos que estavam nas nações para manter a fé deles viva. E o meu desejo é que a sua fé seja avivada no Senhor Jesus, o seu sumo sacerdote. E você vai percebendo aqui, à medida que nós caminhamos com esse exame da carta aos Hebreus, você vai perceber por que eu me empolgo tanto. Então, o versículo 25 vai dizer, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus,
vivendo sempre para interceder por eles. Uau! Caroline, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Olha só, o sacerdote no Antigo Testamento, o que ele podia fazer? Ele podia receber a pessoa que pecou com a sua oferta pelo pecado, fazer essa oferta a Deus, e então o sangue daquele animal, aquela vítima, substituiria o sangue da pessoa que pecou. É o inocente morrendo no lugar do culpado. E esse sangue cobre o pecado. Agora há diferença com Jesus. Aqueles eram feitos sacerdotes por um tempo, porque eles morriam, acabou o ministério, outro tinha que tomar o seu lugar. Agora Jesus é sacerdote para sempre, para sempre, para sempre. Não é só durante o tempo que ele esteve na terra. Ele morreu, mas ele ressuscitou, está vivo à direita do Pai. E lá, olha aqui, por isso pode também salvar totalmente, gente, totalmente é espírito, alma e corpo. Porque eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Então, salvar totalmente é espírito, alma e corpo. Esse corpo vai ser transformado, vai ser cheio de glória. Eu vou continuar tendo emoções, alegrias, né? Eu vou continuar tendo emoções, eu vou continuar comunicando com meu Deus na esfera do Espírito, porque eu sou um Espírito, né? Então, este, no entanto, continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Olha que ministério glorioso é esse ministério de Jesus, esse sacerdócio de Jesus. Olha como Jesus é maravilhoso. Então, olhar para Jesus, querido, quando você for olhar para Jesus, esqueça de olhar para Ele como alguém que pode te dar alguma coisa. Esqueça de olhar para Jesus como alguém que pode fazer alguma coisa por você. Olhe para Jesus porque Ele é. Ele é sacerdote para sempre e vive para interceder por você. Ele pode te salvar completamente. Versículo 26 fala assim: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus pecados, porque nunca pecou, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Então, nós precisávamos desse sumo sacerdote, porque o trabalho feito dentro do ministério temporal de Levi, né, esse trabalho feito dentro do sacerdócio temporal de Levi, é inferior ao trabalho realizado pelo sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. E ele tanto pode nos salvar completamente. Ei, Dani, Deus abençoe, seja bem-vinda, Deus te abençoe imensamente. Então, esse sacerdote tanto pode nos salvar completamente, como permanece intercedendo por nós diante de Deus, o nosso Pai. Gente, é muito lindo isso que nós vemos aqui nesse texto. É maravilhoso o que nós vemos aqui nesse texto, né? Jesus não pôde ser retido pela morte. Então o sacerdócio dele não pode ser interrompido, né? Ele continua para sempre. O sacerdócio dele não muda, é imutável. E por isso ele pode salvar totalmente, espírito, alma e corpo, os que por ele se chegam a Deus. Então o escritor aqui está trazendo à memória dos que vão ler a sua carta, né, as palavras de Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pastor Arnaldo, bem-vindo, querido, alegria receber você aqui. Peço perdão porque ontem não pude te cumprimentar,
A palavra estava com a pastora Vânia, mas eu vi quando o senhor entrou. Para mim é sempre uma honra receber o senhor aqui, viu, pastor? Uma alegria. Deus te abençoe. Então, o ministério de Jesus é imutável, não pode ser interrompido, porque ele venceu a morte para sempre. Né? A morte não o pôde deter. Né? E nós precisávamos desse sacerdote, porque é ele quem nos conduz a Deus. Então, quem escreve aqui essa carta aos Hebreus está reforçando as palavras de Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Maravilhoso, irmãos. Maravilhoso, maravilhoso perceber isso. Como é que ele está aqui de uma forma tão carinhosa e pastoral, escrevendo aos seus compatriotas, né, os hebreus que estavam nas nações. Né? Então, nós precisamos desse sacerdote que fosse santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados. Ele nunca pecou. Glória a Deus, ele nunca pecou. Por isso nós temos convicção de que o sangue de Jesus foi aceito diante de Deus. O sangue de Jesus foi aceito diante de Deus pelo nosso pecado. Né? Você e eu hoje somos recebidos como filhos por causa do sangue de Jesus puro, sem mácula, sem culpa, separado dos pecadores. Amém, queridos? Então, a lei constitui sumos sacerdotes a homens iguais a nós. Né? Mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho. Que palavra de juramento? Gente, quero só te recordar, esse juramento foi o juramento que Deus fez. Você vai se lembrar, né? Deus, quando não tinha ninguém superior a ele por quem jurar, jurou por si mesmo. Nós lemos aqui já, né? Jurou por si mesmo, para que por duas coisas imutáveis a sua palavra fosse entendida como definitiva. Então, quais as duas coisas? O propósito de Deus, a vontade de Deus e a palavra de Deus. São duas coisas que não podem ser mudadas. Deus tem um propósito e ele tem uma palavra que não muda. Amém? Então, por conta esse juramento, a palavra do juramento que foi posterior à lei, depois de Moisés, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém, queridos? Hoje nós vamos ficar com o capítulo 7. Quero agradecer a você que veio, que esteve aqui hoje e que participou até esse momento, né? A graça do Senhor seja sobre você. Se você tiver perguntas, pode lançá-la agora. E se tiver pedido de oração, também pode lançá-lo agora. Nós vamos, então, no nome de Jesus, orar, né? Encerrando a live, e eu gostaria de orar, né, pela sua necessidade, se você ainda tem alguma necessidade e quer compartilhar. Amém? Pode usar esse tempo. Amém, Romilda. Glória a Deus. Alguém tem pergunta? Ficou alguma dúvida sobre esse texto de hoje, capítulo 7? Tem necessidade de oração e quer compartilhar essa necessidade? Nós vamos orar. Elaine, Deus te abençoe. Glória a Deus. Podemos orar então, irmãos? Vamos orar pela nossa liderança. Sim, Tarsila, vou orar pelo seu pai, sim. Amém. Mais alguém? Além da Tarsila? Josi.